Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos como convidado o Carlos Sérgio. Ele sofreu um acidente de moto e ficou gravemente ferido, o que o levou a um estado de coma. Durante esse coma, ele viveu algumas experiências muito interessantes para nós que nos interessamos pelos fenômenos espirituais. E é o que ele vai nos relatar aqui hoje. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês que estão colaborando com o nosso canal, dando likes, se inscrevendo, fazendo comentários e se tornando membro do nosso canal. Nós estamos agora passando por uma fase em que estamos querendo estruturar melhor o canal, melhorar a qualidade dos nossos vídeos, e é muito importante a sua colaboração, você que faz parte dessa nossa comunidade. Agradeço a você também que está nos assistindo pela primeira vez, por fazer sua inscrição no canal, para nos ajudar a crescer, para que possamos dar continuidade a esse nosso trabalho. Hoje eu estou em viagem, estou aqui na casa de uma cunhada minha em Recife, de onde estou desenvolvendo essa conversa aqui com o Sérgio, com o Carlos Sérgio. Então vamos lá conversar com ele. Olá, Carlos, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, em meu nome e em nome de todos que estão nos assistindo agora no mundo todo, por você se dispor a compartilhar esse seu relato com a gente. Muito obrigado. Por nada, Paulo. Vai ser um prazer contar o meu relato sobre Sofri um grave acidente. E esse acidente me proporcionou várias experiências que eu, como ser humano, eu acredito que poucas pessoas vão passar por essas experiências. E assim, o que eu tenho para te falar aqui, o meu nome é Carlos Sérgio, eu sou natural de Goiatins, Tocantins, eu sou representante comercial. E o relato sobre o meu acidente foi que... Olá, meus amigos, vamos interromper um pouquinho a conversa de Paulo e de Carlos Sérgio para comunicar a vocês que estamos agora com uma nova identidade visual e é por isso que eu estou aqui para agradecer ao meu amigo Carlos Bertuzzo, marido da minha amiga Caris. Todos dois são admiradores do canal e colaboradores que gentilmente e gratuitamente produziram para nós essa nova identidade visual do canal. Então, no final do vídeo estão lá os créditos de Marcos com o link para o seu Instagram. Quem tiver interesse em conhecer o melhor pode procurá-lo lá. E obrigado, Marcos, obrigado, Caris, por essa nova fase que vocês nos ajudam a inaugurar em nosso canal. Vamos lá em frente. Numa segunda-feira, eu saí para o trabalho, fui na cidade vizinha atender, que eu atendo 5 cidades no interior. Fui na cidade, no meu retorno, eu tive um quase acidente. Eu estava fazendo uma curva e vinha uma caminhonete e quase me atropelou. Mas aí a gente conseguiu desviar um do outro. Dali a uns 200 metros eu parei. Eu até tirei uma foto com a moto, tirei uma selfie com a moto, tudo. E para voltar a respiração, controlar a respiração, tudo, e acabar de chegar em casa. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, foi dia 16 de setembro de 2020, eu fui para outra cidade vizinha que fica a 100 quilômetros, que é Campos Lindos. Isso eu fui para lá, fui de moto. No dia anterior, eu abasteci meu carro, para ir de carro. Aí quando eu cheguei, coloquei o carro na garagem, eu falei, não, vou abastecer essa moto também. Aí fui abastecer a moto. Quando foi pela manhã, eu decidi, não vou de carro não, vou de moto mesmo. Aí eu peguei a moto, troquei meu calçado, troquei a mochila, botei uma mochila maior. Eu estava fornecendo uns chás que controla a pressão, essas coisas. Aí eu enchi a mochila de chá, coloquei uma jaqueta, tudo, e viajei. Esses relatos dessa minha viagem, eu vou contar pelo o que me contaram, que eu não me lembro. Não me lembro de nada.
Eu me lembrei depois, muito tempo depois, quando eu saí de casa, que eu resolvi ir de moto já de manhã. Mas nesse caso eu fui lá para essa cidade vizinha, que é Campos Lindos, trabalhei o dia todinho, que eu faço atendimento aos clientes. Lá, com relatos dos clientes, que os clientes me falaram, a gente abordou vários assuntos, conversou vários assuntos, atendi uma média de uns 15 clientes. Almocei com uns colegas de serviço, mas outros representantes comercial, não me lembro, eles tiraram fotos, não me lembro de nada. E o último cliente, depois eu olhei na minha base de dados, o último cliente, o pedido do último cliente eu passei às 3h08 da tarde. Nisso eu vim, meu acidente aconteceu a 18 quilômetros voltando da cidade. Dizem que eu estava ultrapassando uma carreta bitrem, eu abri para ultrapassar ela numa curva e veio outra de frente. Eu desviei, bati numa de frente e ela me arremessou na lateral da outra. Isso eu fiquei no chão. Eu acredito que até no meu acidente, Deus colocou a mão. Deus me ajudou, porque foi um acidente envolvendo 2 carretas pesadas. E graças a Deus eu estou aqui contando a minha história. E nisso, isso foi umas 4h30 da tarde. Eu voltei, veio o socorro. Aliás, chegava pessoas querendo me prestar socorro. E os motoristas dos caminhões que tinham sofrido acidente comigo falaram para não mexer, que eu estaria morto. Não mexe que ele está morto, não mexe que ele está morto. Quando a ambulância chegou para me prestar o socorro, eles disseram que não era para mexer, que estava morto. Aí a polícia chegou imediatamente, a polícia, não, tem que prestar o socorro. Voltaram comigo para Campos Lindo, porque de Campos Lindo a Araguaína, onde eu tive o atendimento, são 256 quilômetros. E você fez toda essa viagem para ser atendido? Para ser atendido. Nossa. Me voltaram para a cidade de Campos Lindo, Lá fizeram os primeiros socorros, eu tive uma fratura na perna esquerda exposta, muito grave, que a perna ficou de lado. E assim, o médico de Campos Lindo, ele já me relatou, isso já, a gente conversando com ele. Ele falou que tinha uns clientes meus chorando no posto de saúde, que é só um posto de saúde, não é um hospital. Ele deu 5% de chance de eu chegar com vida em Araguaína para acalmar os meus clientes. Mas ele fez o encaminhamento. Eu cheguei às 8h30 da noite em Araguaína. Nisso, teve, assim, ó, do momento do acidente até chegar em Araguaína, teve muitas pessoas colocadas por Deus para fazer como se eu chegasse vivo em Araguaína. Muitas pessoas. Eu teve cliente que abandonou seu local de trabalho para me acompanhar. Teve cliente que fechou o estabelecimento dele para ir buscar minha moto. Eu tive colega na minha cidade, que minha cidade ficava 100 quilômetros no meio da estrada, né? Que na hora que chegou lá, ela entrou dentro da ambulância e foi me ajudando. Quando chegou em Araguaína, já tinha uma UTI disponível para mim. Aí nisso, fiquei 2 dias de sala vermelha, fui para UTI. Fiquei 4 dias na UTI, eu não acordava. Já tinham feito a cirurgia na minha perna. Nisso, minha noiva estava na casa da tia dela, foi para uma igreja. Nisso lá, a pastora pregando, tudo, falando lá, e eu não acordava. E ela falou lá na oração, botou a mão no ombro da minha noiva, que hoje é minha esposa, a gente não casou ainda não, mas a gente é esposa. Botou a mão no ombro dela e falou, olha, Deus está mandando eu te falar, Deus está pedindo 3 dias e ele vai acordar. Ele vai acordar. Isso foi num domingo, quando foi na segunda-feira, o médico deu o diagnóstico que eu estava com o cérebro muito inchado. Eles iam fazer uma medicação em mim durante 3 dias, 2 dias. No terceiro dia eles iam suspender e era para mim acordar. Nisso, na terça, ela foi na igreja da mesma pastora. E foram fazer uma oração para mim e tal, não sei o que. E ela chorando muito. A pastora disse, ó, Deus pediu 3 dias. Nós estamos no segundo dia. Isso quando foi no terceiro dia, já na parte da noite, eu acordei da UTI. É só que eu acordei da UTI, mas não me redobrei a minha consciência. Vamos supor, eu acordei no 9º dia do acidente, na UTI, me mudaram, no 10º dia me mudaram para outro departamento, de neurologia. Isso foi dia 16 de setembro, o dia que eu redobrei minha consciência foi dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro eu redobrei minha consciência. Aí eu passei a me lembrar de coisas que para mim
Para mim, até hoje, eu tenho consciência que para mim, eu convivi aquilo, eu vivi aquilo. Não é um sonho, que um sonho a gente tem, conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo as partes. É. Eu lembro daquilo detalhado, muito detalhado. Então, assim, eu lembro de quando a gente entra na casa da gente, tudo escuro, você vai na lâmpada certinha e acende, ou alguém acende e clareia, não é isso? Isso. E eu lembro de eu estar no escuro, caminhando ali no escuro, de repente clareou. Quando surge uma imagem que eu não me recordo, tipo assim, eu não tenho dizer assim, era isso, não. É uma imagem, só me lembro que era uma imagem do lado, clareou e falou do meu lado, disse para mim seguir em frente, onde estava claro, para mim não voltar para a escuridão. Então eu segui o caminho. E nisso me veio, eu não tenho, dizer assim, essa memória foi primeira, isso aconteceu primeiro, isso foi segundo, não. Isso me aconteceu e eu me lembrei de outra. Assim, eu não interagia com as pessoas, mas eu vivi aquele momento. Foi um momento que eu vivi vamos supor, há muito tempo atrás, no tempo da juventude dos meus pais, da minha mãe, dos amigos deles, dos irmãos deles. Eu me lembro de participar daquele cotidiano deles. Participei do pedido de casamento do meu pai, mas da minha mãe, da festa de casamento deles, festa de casamento dos meus tios, mas eu não interagia com ninguém. Eu estava naquele local, mas não interagia com ninguém. Eu estava naquele lugar. E, tipo assim, é uma memória que eu tenho, que hoje eu me lembro perfeitamente daquele acontecimento. Aí passou e veio mais para frente um pouquinho. Um dia veio aquela memória que eu estava num evento da inauguração de um shopping na cidade mesmo onde eu fui socorrido, em Araguaína, Tocantins. Uma família tradicional da minha cidade tinha feito um projeto de um shopping, estava tendo a inauguração daquele shopping naquele lugar, ia ter uma inauguração de um sorteio de um carro. E eu estava lá para ganhar esse carro. Isso eu estou sentado lá quando minha noiva passava com uma amiga dela e outro amigo delas. Só que nesse momento, nesse acontecido, eu mais ela estavam brigados. Falei, eu não vou ficar nesse local, eu vou embora. Não vou ficar aqui não. Quando eu tô saindo, passo na praça de alimentação, tá o meu cunhado sentado numa cadeira. Sentado numa cadeira assim, o Cássio ali sentado sozinho, eu vou chamar ele, que o nome dele é Cássio Ribeiro. Aí eu peguei, olhei assim, não saía Cássio na cabeça. Vinha Kelso. E eu chamei Kelso. E ele ficava só me olhando. Falava, Kelso, e ele me olhando. Na terceira vez que eu chamei ele, eu olhei assim, eu digo, moço, como é que é teu nome mesmo? Que eu esqueci. Isso eu já fui redobrando a consciência. Aí ele falou, rapaz, meu nome é Cássio Ribeiro. Aí foi que eu acordei. Aí eu chamei, Cássio, moço, vem cá. Ele veio para a lateral da minha cama. Aí que ele foi me contar toda a história. Toda a história do acidente. Aí ele foi me mostrar fotos, tudo, que tinha me acontecido, tudo. Mas eu não me redobrava de nada, sabe? Então aí que eu comecei daí que voltou minha consciência. Aí depois veio me voltando essas memórias. E assim, devido eu acho que eu não frisei assim, porque eu me lembro do local, eu tenho lembrança assim, do local que eu tava quando clareou. Eu não sei, muitas pessoas vão conhecer o local. Tem uma passarela de uma basílica velha para uma nova, lá em Aparecida, São Paulo. Tem aquela passarela por cima de uma avenida. E quando clareou, eu estava em cima daquela passarela. Quando surgiu aquela imagem do lado, falando para me seguir onde estava claro e não voltar para a escuridão. Você lembra se você estava indo na direção da velha para nova ou da nova para velha? Da velha para nova. Da velha para nova. Isso. Eu estava saindo como se eu estivesse saindo. Eu estava saindo da velha na escuridão. E quando clareou, já estava tipo assim, em cima da avenida. E do lado apareceu aquela imagem que eu não identifico. E só falou a voz. Falou, siga em frente, não volte para trás. E para trás continua escuro. Eu acredito, hoje eu reflito assim, eu acredito
que quando eu segui no claro, foi onde eu estava voltando para a vida. Para mim não Sim. voltar. Não voltar para a morte. Isso. Porque é uma. Depois que isso me aconteceu, eu tive outra. Depois dessa experiência que eu tive, depois que me aconteceu esse acidente, eu passei a ter outra visão de vida, sabe? Eu não tenho mais aquela barreira de perda grande sobre a morte, sabe? Nesse período que eu tive esse acidente, morreu umas 3 pessoas que eram muito próximas de mim, muito amigos meus mesmo. E hoje eu não tenho o sentimento de perda. Para mim, eles estão vivos e a qualquer momento eu posso encontrar eles, sabe? Eu não tenho aquele sentimento de perca, de perda, tudo, sabe? A morte mudou o conceito para você, né? Não é mais o fim. Não, eu não tenho mais aquele sentimento assim de perda. Aquele sentimento de perda. Não, perdi fulano, perdi. Para mim é uma coisa que eu vou encontrar, sabe? Mudou muito isso em mim. E assim, realmente a morte ela causa um sentimento de separação. É como se a pessoa fosse fazer uma viagem, demorar muito tempo fora e tal. A gente pode até sentir saudade e tudo mais, né? Mas depois que muda essa concepção de morte para uma concepção não de fim, mas para uma concepção de passagem, de volta para casa, né? Aí muda o sentimento também em relação à morte. Né? Porque assim, eu teve pessoas que orou por mim, pela minha saúde, pela minha recuperação, que fez campanha de oração para mim, que já se foi, sabe? E assim, eu tenho aquele sentimento que aquela pessoa continua no meio, entendeu? Não tem aquele sentimento de perda. Perdi aquela pessoa, A própria presença dela você ainda sente, né? Assim, é um pouco inexplicável, sabe? Eu falo até, às vezes a gente fala assim, às vezes quando acontece isso com você, coisas que você estava fazendo antes disso de acontecer. Diz que quando a pessoa é católico, vai ver santos, quando é evangélica, vai ver Jesus. Eu não vejo dessa forma. Porque, tipo assim, essa eu acredito que é uma experiência única. Uma experiência única. Eu não quero que ninguém passe por ela, porque para a pessoa passar por ela está em estado muito difícil. Mas, assim, é uma situação assim que só sabe, não é eu contar para alguém que vai mudar o que a pessoa pensa. Mas eu sei que eu passei por isso. Então é uma coisa que eu posso afirmar que eu passei por isso. Porque eu acredito que fosse sonho, eu não lembraria com detalhes igual eu lembro até hoje. Verdade. Bom, eu vou destacar alguns pontos aqui do que você falou para a gente conversar sobre isso e proporcionar às pessoas um pouco mais de reflexão, né, sobre essas questões, essas experiências. Mas antes eu quero contar para todos como foi que você chegou até aqui no nosso canal, né? Como eu pesquiso muito sobre EQM, sobre experiências espirituais, chegou para mim no YouTube a sugestão de ver a sua EQM, que você relatava no seu canal. Você tem um canal que está aparecendo o nome aí, chamado Carlos Sérgio Plexo Braquial, né? Isso. Onde você conta não só a EQM, mas você conta, inclusive, todo o seu processo de recuperação, de tratamento, dessa questão aí da lesão no plexo solar. Isso. E aí, por conta de você relatar sua EQM, algumas pessoas sugeriram que você procurasse o nosso canal para fazer um relato, para poder divulgar mais e tal, né? Sua história, que é muito inspiradora para a gente. Não foi isso? Pois é, então, para as pessoas entenderem como você chegou aqui. E quem quiser lhe conhecer melhor, saber mais detalhes sobre sua experiência, sobre o problema que o tratamento que você ainda faz hoje, que é a lesão no plexo braquial, pode lhe procurar lá no seu canal. O canal está aí o nome na tela, é Carlos Sérgio Plexo Braquial, não é isso? Isso. Eu fiz esse canal porque, assim, esse canal eu fiz depois que
eu adicionei várias pesquisas na internet, porque essa lesão plexo braquial, ela é muito desconhecida para pessoas que não têm ela, porque ela é muito séria, é muito dolorida, dói muito, porque plexo são 5 nervos que geram o movimento do braço e ela sai da medula. Uhum. Então, eu tive 2 rompimentos do nervo da medula, que hoje eu não... Agora que está começando a voltar o movimento do meu braço, depois de 5 meses de cirurgia. Então, depois de tanta pesquisa, tantas pessoas me perguntaram, eu resolvi fazer o canal para que, quando acontecer com outras pessoas, as pessoas tenham meu canal como fonte de informações. Sim. Procurar ver lá, procurar os melhores médicos, procurar tudo. Porque lá hoje, em termos dessa lesão, tem o Sara, em Brasília, muito top, e tem o Dr. Jaime Bertelli, que é particular em Santa Catarina, que foi o médico que fez a minha cirurgia. Uhum. Pois é uma prestação de serviço, né, que você faz lá no seu canal. Compartilha com as pessoas aquilo que você já conseguiu aprender sobre esse problema para justamente ajudar a quem tem o mesmo problema. Porque a gente tem, assim, tem que buscar informações, porque, assim, quando eu fui diagnosticado com essa lesão, aqui no interior, no hospital, os que o neurologista me falavam era, não, isso aí não tem cura, você pode botar seu braço no antipó e seguir sua vida, porque isso aí não tem cura. Se é perca total, você pode seguir. Uhum. Eu, muito cabeça, assim, eu nunca fui de me levar por... tu não vai conseguir fazer isso, e eu deixar por aquilo mesmo. Eu falei, não, quando eu tiver alta aqui do hospital, eu vou procurar. Aí foi que eu encontrei esse médico em Florianópolis, Santa Catarina, o Dr. Jaime Bertelli, que ele é um especialista a nível, hoje eu posso falar que ele é a nível de mundo, nessa lesão, sabe? Muito bom mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de lesão. É até desconhecido, eu acho, de muita gente. Né? Não, eu fiquei, como se diz, eu fiquei no meio do mar, numa canoa, sem remo. É incrível. Porque eu, graças a Deus, eu tenho uma companheira, a minha noiva, ela pesquisou na internet, encontrou esse médico. E outra coisa, Deus me acompanha desde sempre, porque assim, eu fiz a consulta com ele, o 3 neurologistas disse que eu não tinha chance alguma, era perca total do meu braço, eu podia levar a vida. Fiz uma consulta com ele via Skype, e ele já me deu 90% de chance de eu voltar aos movimentos do meu braço. Uhum. Então, nisso foi em dezembro, eu já pré-marquei uma cirurgia para fevereiro. Mas eu marquei uma cirurgia muito de alto custo, sem nenhum real no bolso. Mas você está bancando tudo isso particular, o tratamento desse médico, cirurgia, tudo? Essa cirurgia foi particular. Porque, assim, eu marquei sem ter nada, zero. Sem saber onde ia buscar o dinheiro. Não, mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa bem relacionada, bem respeitoso. Uhum. De menina a vovô, eu respeito todo cidadão. Uhum. Tudo do mesmo tamanho também. Não tem... Com a mesma consideração, né? Com a mesminha. O que aconteceu? Juntou meus colegas de empresa, os meus clientes, conseguiram levantar 50% da minha cirurgia. Aí veio uma primas minha, fizeram uma rifa. A minha noiva ajudou também, minha família ajudou toda. Todo mundo me ajudou, posso dizer todo mundo. E nessa rifa eu consegui completar o dinheiro da minha cirurgia. Uhum. Aí eu fui até Florianópolis fazer essa cirurgia e retornei com a perna cheia de ferro, fixador. Graças a Deus, minha guerreira, minha noiva foi comigo, graças a Deus. Uhum. E aí hoje eu tô aqui, contando a minha história, porque... Maravilha. Não, mas eu digo, vem quando alguém me pergunta, eu não tô 100% não, mas 1000% eu tô. Graças a Deus. Olha, realmente essa história tem muita coisa pra gente conversar. Mas eu vou começar pelo início, né? Primeiro,
comentando como é impressionante você ter sobrevivido a um acidente desse tamanho, porque ficar entre duas carretas e sair ainda vivo, né, em condições de se recuperar e tudo mais. Você teve algum trauma na cabeça? Tive um traumatismo craniano. Foi? Tive traumatismo craniano. Na realidade, o meu traumatismo foi devido a um impacto de frente. O meu capacete, ele não saiu. Foi devido... A parada repentina. Isso. A pancada. Esse TCE foi que me deixou vários dias sem acordar da UTI. O cérebro inchando. Mas hoje em dia o que ficou mesmo de sequela foi essa questão do plexo, que você trata ainda, né? O resto passou. Isso. Né? Foi essa do plexo, a minha perna já estou com 3 meses que já tirou os fixadores, já estou caminhando até sem ajuda de moletas. E eu tive depois desse TCE, depois de sair do hospital, eu tive um problema que eu guardei muito para mim, eu fui contar depois, eu ficava dentro de casa de óculos escuros, fiz uma consulta depois com um médico a respeito, devido ao TCE que eu tive, traumatismo craniano, a minha visão. Tipo, eu tô aqui falando contigo, de repente ela pasmava tudo. E eu sofria muito, muito medo de ficar cego. Mas quando eu fiz a consulta com o oftalmologista, ele falou que eu não tinha lesão nenhuma no olho, nada, tudo era problema do TCE. Era questão de tempo. Mas agora já normalizou? Não, graças a Deus hoje está normal. Graças a Deus. Hoje eu já faço esses movimentos. Então eu queria primeiro ver a questão daquele lugar que você de repente acordou. Tudo se apagou para você, estava aquele escuro e você, quando iluminou, você estava numa passarela lá da Basílica da Aparecida? Isso, em São Paulo. Em São Paulo. E você estava caminhando da Basílica Velha para Antiga, ou para Nova? Isso. Aí, e falou também essa entidade aí que apareceu ao seu lado, ela falou que você deveria seguir, não olhar mais para trás, né? Não voltar para a escuridão, seguir para a claridade, para o lado claro. Isso. Será que isso tinha alguma simbologia de ir do velho para o novo? Quer dizer, algo novo iria se abrir na sua vida a partir dali? Algo que antes era escuro, quer dizer, que você não conhecia, que era obscuro para você, de repente se torna iluminado, né? Claro. Será que tem uma simbologia nesse sentido? Agora que você está comentando isso aí, é que eu estou raciocinando, que assim, teve coisas que eu fazia antes do meu acidente, que hoje eu não faço, e eu tenho, assim, na minha cabeça, como se eu nunca tivesse feito aquilo. Sim. Não tem uma coisa que todos fazem e acham legal, e você não faz e aquilo não faz parte da sua vida? Deixa de fazer parte, né? Isso. Eu jogava sinuca, e parece que eu nunca joguei sinuca. Sim. E brincava muito de baralho. Parece que eu nunca joguei baralho na vida. Não gosta mais? Não foi como se eu nunca tivesse feito isso na vida. É engraçado, porque eu já vi vários casos assim que a pessoa muda tanto depois de um processo desse, que ela diz assim, olha, é o mesmo corpo, é a mesma história, mas a consciência não é mais a mesma, é como se fosse outra pessoa. A consciência muda muito. A consciência é outra. Talvez isso seja aquele fato que Jesus falou, nascer de novo, né? A pessoa nasce de novo, quer dizer, é outra pessoa, depois de um determinado evento. Hoje eu já tenho 2 datas de aniversário. Uma eu vou fazer agora em breve e a outra mais para frente, perto uma da outra. Daqui a pouco completa um ano, né? Isso. Do acidente. Mas eu me considero que eu nasci de novo, me considero outra pessoa. Pois é. Não só fisicamente, como a sua consciência mudou. Porque assim, ó,
A gente, quando tem hora que a gente leva muitas coisas que a gente acha que é prioridade pra gente. A gente bota muita coisa como prioridade. E hoje você vê que aquilo não passa de uma coisa qualquer. Outra coisa que você pensava que era qualquer, hoje já é prioridade. Eu acho, sabe? Eu penso que o grande salto que a gente tem que dar na vida, aquilo que chamam de iluminação, né? Então, lá no Oriente, o budismo fala em iluminação, o Buda se iluminou um determinado dia. Mas isso, na verdade, esse nome não importa muito, iluminação. O que importa é que você desperta. É como se você vivesse na escuridão e, de repente, tudo se ilumina. É isso que chama de iluminação. E você passa a perceber o que é que realmente nós somos. O que é que significa esse mundo. E aí, isso é tal iluminação. E eu acho que aquela simbologia que você passou naquela passarela da escuridão para a luz, do velho para o novo, eu acho que isso simboliza um pouco essa transformação que aconteceu na sua vida. E assessorada, né? Porque aquela entidade que você disse que não viu, não sabe descrever, mas percebeu a presença, é o teu guia, né? Então você tem um guia. E aí o nome desse guia também pode variar. Depende da religião que você segue, da cultura. Uns chamam de Espírito Santo, outros ser de luz, Jesus, Buda, seja lá. Então, como eu estava dizendo, o nome desse ser é só um nome, né? O que importa é que ele está ali, existe, é seu guia, seu orientador, e diz, vá para aquele lado da luz. Então, eu vejo dessa forma. Eu queria saber se você, antes de ter esse acidente, você tinha alguma religião, seguia alguma doutrina, alguma fé? Eu nasci, cresci e ainda sou ainda da Igreja Católica. Mas eu sou um ser humano que, assim, aonde está pregando a palavra de Deus, eu não tenho bloqueios de religião. Essa religião, eu não posso ir nessa. Não tem isso. Se me convidar, vem aqui na igreja tal, eu vou. Se eu estiver num lugar, eu vou. Eu frequento, tipo assim, tá pregando a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus para você? É a Bíblia ou, digamos, outra religião que se baseia em algum outro livro também poderia ser a palavra de Deus? Olha, eu vejo no formato. É igual eu estava falando para um amigo meu. Hoje, não é um tempo, na minha visão, não é um tempo que faz o ser humano. Muitas vezes, você, dentro do tempo, você é uma coisa, em sociedade você é outra. E eu acredito que o mais importante é a vida que você leva em sociedade. Você fala, eu sigo Jesus, eu sigo Deus, eu sigo não sei alguém. Mas você vê que o jeito que leva a vida não é o jeito que Jesus levou a vida dele. Não é o jeito que Deus prega. Então, assim, eu na minha concepção, eu procuro levar a minha vida do jeito que Jesus, o máximo, do jeito que Jesus levou a vida, eu acredito que ninguém consegue. Mas, assim, eu procuro os caminhos do correto. Não me fantasiar com pregações, porque existe muito hoje. Eu acredito o seguinte, eu tive muitas correntes de oração de várias religiões. E eu já falei para muitos membros da igreja, eu falei, tipo, para mim dar o meu... Não, me falhou a memória aqui um pouquinho na palavra, mas para mim falar na igreja o que me aconteceu, tudo tal. O testemunho? O meu testemunho. Eu falei, não, vou com certeza. O que eu passei, o que eu vivi, eu falo em qualquer igreja que seja para ajudar pessoas. Para pessoas, que aquilo toque na pessoa, para a pessoa mudar alguma coisa pro bem na vida dela. Não importa a religião, né? Não. Você considera essa sua experiência como uma experiência religiosa? Não. Não, né? Não.
Então você diria que é o quê? Uma experiência de que natureza? Rapaz, hoje eu tenho ela assim, que eu, assim, quando eu raciocino assim, para mim, foi o tempo que eu tive mais próximo de Deus. Quando isso me aconteceu para mim, foi quando eu tive mais próximo de Deus e teve algumas bloqueios que eu podia ter, alguma coisa que eu podia ter na minha pessoa contra outras pessoas, aquilo ali acabou. Hoje eu levo minha vida sem, assim, como se diz, sem julgamento. Sim. Eu não julgo ninguém. A gente, dentro da gente, a gente já é julgador. Querendo ou não, a gente é julgador. E hoje eu levo minha vida sem julgar ninguém. Então foi uma experiência com Deus, mas não necessariamente uma experiência religiosa, porque eu até penso que Deus não tem nada a ver com religião. Deus é um ser natural, é um estado de ser natural, que quando você sofre um acidente como esse, por exemplo, você entra em contato com a sua realidade, com sua natureza, e essa natureza é Deus. Eu penso dessa forma. Agora, quando você pega isso e transforma numa doutrina, coloca no livro e coloca normas, dogmas, constrói um templo e começa a pregar, vira igreja, né? Isso. Vira religião. Isso. Eu vejo esse formato. Eu digo, ó, hoje é a vida em sociedade. O que você pode fazer de bem para a pessoa, você faz. Se você não pode fazer de bem, não faça mal. Uhum. Se a pessoa segue uma doutrina de vida, não quer dizer que você puxar ela para seguir a mesma doutrina sua, não quer dizer que ela está certa. E nem que você está errado. Então, assim, cada quem tem as suas escolhas. É verdade. Bom, então, eu queria saber, aquela voz que você ouviu da pessoa, não, da entidade que estava ali ao seu lado, era audível mesmo, como se estivesse falando no seu ouvido, ou era mental, assim, era uma transmissão telepática? Era como se fosse uma voz, como que eu vou explicar? Não é uma voz tipo no meu ouvido, mas tipo uma voz direcionada a mim, mas assim, suave, aquela voz suave. Uma voz suave. É como se fosse uma coisa direcionada a mim. É como se naquele local só tivesse eu e a voz. Essas experiências levam a gente a pensar. Tem gente que não tem religião e questiona muito quando a gente fala de Deus. E eu vou me colocar no lugar dessas pessoas e vou fazer uma pergunta a você. Por exemplo, Deus, você fala que Deus lhe ajudou muito, porque, em primeiro lugar, não deixou que você morresse. Aquela experiência não era para você morrer, era para você se transformar, pelo que eu entendi. Primeira questão é essa, né? A segunda, você diz que no processo de tratamento, cura, muitas coisas boas se revelaram sobre você mesmo. Por exemplo, o fato dos seus clientes se comoverem e deixarem seus trabalhos, irem saber o que aconteceu com você, cuidar de você. Isso já mostra que você era muito mais do que um prestador de serviço. Você era um amigo, né, dessas pessoas e construiu laços afetivos, né? Isso já é uma coisa que revela muito sobre quem você é, né, para mim. Aí aconteceu essa revelação, aconteceu o fato deles fazerem uma cota para uma rifa e tudo mais para você conseguir seu dinheiro. Então, isso é um sinal de que Deus agiu no teu favor. Mas, ao mesmo tempo, aquele acidente foi uma coisa trágica. Aí as pessoas podem dizer, peraí, mas Deus ajudou a curar os problemas, mas não ajudou a evitar o acidente? Que Deus é esse? Deixou acontecer aquilo para depois... É como se ele tivesse assim, deixou chover para molhar para depois enxugar. Eu digo o que você tem a dizer sobre isso? Quando alguém me pergunta sobre o meu acidente, eu digo, olha, só posso contar o que me contaram, que eu não lembro de nada. Só tem uma explicação. Deus. Aí a pessoa pega e diz, mas aconteceu isso. Eu digo, deixa eu te falar. Eu tive um acidente envolvendo 2 bitrem.
um dos maiores transportadores terrestres que tem hoje no Brasil é as bitrens, as carretas. É. As duas carregadas. Eu bati de frente numa e na lateral de outra. Deus me desviou para que nenhuma passasse por cima de mim. Porque foi tipo cruzando assim, ó. Uma foi para frente, outra foi para trás e eu fiquei no meio. Pneu é o que não faltava ali para passar em cima de você. Então, assim, olha, uma coisa que eu nunca fiz foi me reclamar. Por que Deus deixou isso acontecer? Não, hoje eu só agradeço a Deus de estar aqui falando isso. Pois é. É nesse ponto que eu queria chegar. Sabe aquela hora que eu disse a você assim, e se iluminar é perceber o que é a realidade desse mundo, quais são os valores desse mundo e o que é os valores do mundo espiritual, do mundo mais amplo, mais completo. Significa o seguinte, para muita gente um desastre desse, um acidente como esse, é uma coisa ruim. Mas se você for analisar as consequências disso para você como ser humano, como pessoa, e para todo mundo que esteve envolvido nesse drama do seu acidente, seus amigos, sua esposa, no fim se torna uma coisa boa, porque você passa a agradecer por aquilo. Eu falo, às vezes aqui na minha cidade, estava tendo eventos políticos no dia, e a primeira notícia que teve foi da minha morte. A sua morte. Isso. Teve num desses eventos que pararam 1 minuto, teve 1 minuto de silêncio pela minha morte. Nossa. Pois é, até a morte perde aquela importância ou aquele significado de tragédia. Eu confesso a você que eu nunca passei por uma experiência assim como essa, embora eu já tenha entrevistado muita gente sobre isso. E o que eu percebo é que depois de ver tantos fatos semelhantes, né, de tantas histórias, a gente termina absorvendo aquilo ali como se tivesse acontecido com a gente. E é o que eu espero que aconteça com quem está nos assistindo agora, né? Que não precisem passar por acidentes, tragédias, doenças, para poder despertar, para poder passar por esse processo de iluminação, que é entender qual é realmente a nossa realidade. Que esse mundo aqui, praticamente, é uma ilusão. E as coisas boas ou más que acontecem, nem sempre tem aquele significado que a gente pensa que tem. O que é bom pode se tornar mal, o que é mal pode se tornar bom. O importante que eu vejo depois de escutar tantas histórias é que existe algo acima disso tudo, né? E existe um objetivo muito maior do que simplesmente conquistar coisas, ter um sucesso profissional, ganhar dinheiro, comprar coisas, viver no luxo. Existe um objetivo muito acima desse na nossa existência, está acima de qualquer bem ou mal, que é justamente essa compreensão de que quais são os verdadeiros valores, né? E um deles é esse: a morte perde valor. Então nós somos muito mais do que parecemos ser, né? Como seres encarnados, né? O corpo não é tudo, a vida material não é tudo, nós somos muito mais do que isso. Essa é a conclusão que eu chego. Eu tive uma experiência agora há um mês, que eu retornei fazendo as mesmas cidades, minha esposa agora que está andando comigo. Já está trabalhando? Estou trabalhando há 2 meses e eu estou mais a minha esposa, que ela ficou me representando e agora a gente faz junto. Aí eu cheguei, eu estava num cliente, ela atendendo ele lá, fazendo o pedido lá, e eu sentado no estabelecimento. Aí veio um senhor até mim e falou, conversando lá, tal, não sei o quê. Aí falou falei que tal, tal, não sei o quê. Ele falou, rapaz, você tá vivo? Pra mim, você tinha morrido. Ele foi um dos que ouviu a notícia da sua morte. Isso. Achou que eu tava morto. Então, assim, você ouvir aquilo ali, ao invés de algumas pessoas podiam se sentir ofendido, eu se senti, foi gratificado, foi gratificante ouvir aquilo dele. Entendeu? Dele tá me vendo e saber que eu tô vivo ali junto com ele.
Pois é isso aí, quando a gente aprende, sabe, é muito importante aceitar os fatos que nos acontecem e pedir força para superá-los. Eu acho que é a posição mais sábia que a gente pode ter diante da vida, dos acontecimentos da vida. E é mais ou menos isso que eu vejo na sua vida. Foi uma tragédia, uma coisa muito dolorosa para todo mundo. Eu imagino o sofrimento que seus parentes, amigos passaram, mas que foi uma iluminação para você e para muita gente, né? Hoje aí sua esposa, vamos chamar de esposa porque já está vivendo com você, ganhou até uma profissão, né? Está trabalhando agora como representante. Hoje ela é uma representante daquelas... Pois o cordão duplicou agora, era um cordão único, agora é dobrado. E cordão dobrado para quebrar é mais difícil. É mais difícil, é verdade. Bom, mas vamos voltar aqui para a sua experiência. Eu gosto muito de fazer reflexões filosóficas sobre as coisas que acontecem e tal, mas vamos voltar. Tem algumas coisas interessantes, né? Tem a previsão da pastora, que foi muito interessante. Ela previu que com 3 dias você iria acordar a partir daquela oração, que Deus tinha pedido 3 dias. E realmente aconteceu, né? É interessante isso. Eu falo muito de que não tenho religião e tal, mas a gente sabe que coisas importantes, né? E acontece também nas religiões. Deus está lá, apesar de tudo, né? Está presente. Eu acredito nas pessoas enviadas por Deus. Uhum. Eu vou contar uma experiência que eu tive no aeroporto de Santa Catarina. Quando isso? Em 1º de março. 1º de março. Depois do acidente já. Isso, quando eu fui lá fazer a cirurgia do plexo, já no meu retorno. Foi 1º de março agora de 2021. Eu com uma perna enfaixada, porque o médico tirou o nervo dela para fazer um implante na medula, que não podia nem triscar no chão, que dava choque. A outra com fixador, com os ferros lá de fora. Eu com esse braço na tipóia e colado no peito, que não podia nem mexer por causa da cirurgia, que foi aqui no pescoço, tudo. E na cadeira de roda, coleta atravessada. Chegou no aeroporto, que eu fui passar no raio-x, aí sabe, né? Soou o alarme para todo lado. Ferro não faltava ali, né? Sim. Aí veio o segurança. Falou, ó, eu vou ter que levar você aqui para de trás. Um rapaz forte, um moreno forte e alto. Vou levar você para trás, que eu tenho que ler a palpar, porque o raio-x tal. Quando chegou de trás, o raio-x, ele virou para mim e falou, eu não vou ler a palpar. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Eu sei o que você veio fazer aqui. Eu só quero que você fique bem e tal. Isso que está acontecendo com você aconteceu comigo há 30 anos atrás. O mesmo que fiz com você. Eu perguntei, foi moto? Ele disse, foi. Foi moto. E falou, olha, e uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu sei do seu sonho de andar de moto. E eu vou falar para você que seu sonho não é o melhor para sua vida. E Deus está mandando eu te falar para você não andar mais de moto. Isso é uma pessoa que eu vi pela primeira vez. Eu não sei se eu vejo novamente. Talvez se eu ver, eu não conheço. Não conheço mais, porque na época eu estava com muita dor no momento, eu estava muito mal. E me desejou boa viagem. Embora. E se eu não... E trouxe um recado, né, de Deus para você. Assim, eu até... Pode falar. Sim. Não, pode falar. Você aqui tem prioridade. Eu até falei para minha noiva. Eu digo, se isso fosse de uma pessoa conhecida ou que ele conhecesse, alguém próximo a mim, eu ia dizer que foi outra pessoa que contou alguma coisa. É incrível, né? Deus fala através de tudo, em qualquer situação, através de qualquer pessoa. Então, eu independente de religião, eu sou formado em teologia. Independente de religião, eu acredito nas pessoas enviadas por Deus. Você formou-se em teologia por quê? Você se interessava por esse assunto? Rapaz, a minha formatura em teologia foi uma coisa divina. Porque foi assim. A teologia em si, pelo que eu estudei tudo,
você não pode mudar a sua fé pela história da teologia. Então, assim, eu formei em teologia porque a faculdade que tinha aqui, ela exigia que você fizesse 2 anos de teologia para você concluir mais em 3 anos a sua licenciatura na matéria que você desejava. Então, era uma universidade religiosa. Isso. Aí eu tenho o diploma de teologia e o diploma de geografia. Formado em teologia e formado em geografia. Teologia e geografia. Não é à toa, não, que você. Aí o quê? Aí, tipo assim, a questão do estudo da teologia é igual eu tô falando. Se você for mudar a sua fé pelo que você estudou, às vezes, eu não sei da cabeça da pessoa, mas às vezes vai mudar o pensamento dele totalmente sobre religião. Sobre fé, entendeu? Então é o seguinte, você tem que seguir a sua fé. O que você acredita. É verdade. E viver suas experiências. Porque às vezes as experiências mudam tudo, né, que a gente pensava antes. Muda. Uma das coisas que eu queria saber de você é o seguinte. Você acredita, porque você contou aquela história muito curiosa, que você viveu a juventude dos seus pais, acompanhou as festas que eles iam, o namoro deles, o casamento. Não é mais ou menos isso? Você estava presente lá naquelas suas vivências, né? E aí eu achei curioso porque você disse, eu não interagi com ninguém, mas eu estava lá. É como se você fosse uma testemunha daquilo ali apenas, se você estava presente, mas não era uma pessoa, não era um deles. Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que você vai sozinho no Brás, lotado em São Paulo. Você não conhece ninguém. Então ali você não vai interagir com ninguém. Você vai ver as pessoas interagindo entre si, mas você mesmo não vai interagir. Então, tipo assim, eu via tudo, eu presenciava tudo, eu presenciava aquela conversa, aqueles acontecidos, tudo, mas eu não me interagia com as pessoas. A primeira pergunta, você conseguiu conversar, porque você é um cara jovem, você ainda tem pai e mãe vivos? Tenho. Você conseguiu confirmar com eles algum daqueles eventos, se foi realmente daquela forma que você viu? Conversando com minha mãe, sim. Ela confirmou que era daquele jeito. Isso. Até os eventos, que eles moravam no interior, fazenda de interior, de um lugar para outro, tudo. E assim, até os eventos que aconteciam era do jeito que eu descreveu. Presenciei. Pois é, então você tem uma comprovação assim de outra pessoa de que realmente aquilo que você viu é verdade, aconteceu daquele jeito. Então, se você não era um deles, alguém poderia ter dito assim, eu acho que você naquele tempo era um dos amigos do seu pai que estava encarnado, morreu e reencarnou como Carlos Sérgio. Mas se você não interagia com eles, você apenas estava presente, e muito presente, porque você disse que não foi apenas como um sonho, era uma coisa muito real, tanto que você lembra dos detalhes, né? Talvez você existisse antes de ter nascido e já estava ali em torno do seu pai, do seu futuro pai, da sua futura mãe, conhecendo eles, participando da vida deles, antes de ser filho deles. Você acredita nisso? Acha que pode ter alguma explicação dessa forma? Rapaz, a minha noiva, ela aprofunda muito, né, nesses assuntos assim. E ela fala, igual você falou aí, como se fosse alguém, amigo ou algum parente meu da época, que pode ter morrido e eu posso ter nascido reencarnado nele. Ela citou isso aí pra mim, sabe? Mas era aquelas coisas que, conforme a pessoa vai falando, é que eu vou despertando para a possibilidade. Isso. Porque para mim é uma coisa que eu tava lá. Pois é, eu vejo
que isso aí pode ser realmente a sua consciência que já existia como uma entidade real e que estava ali em torno do seu pai e de sua mãe, já vivendo, conhecendo a família onde você iria nascer. Eu não acho que você era um amigo do seu pai ou parente que morreu e depois reencarnou como Carlos. Eu acho que era a sua consciência que ainda não tinha esse nome, Carlos, porque esse nome você adquiriu depois que nasceu, mas ela já existia e ela sabia que ia nascer naquela família, então ela já estava ali conhecendo, acompanhando o pai, a mãe. E quando você foi gerado, essa consciência que pré-existia, ela foi acoplada ao seu corpo. Da mesma forma como uma pessoa que tem uma EQM, por exemplo, a consciência dela sai, e ela sabe que saiu, vê o corpo ali na cama e tal. Depois a consciência volta e entra no corpo, tem até o processo de reentrada. Então, eu acho que essa consciência que se revestiu desse teu corpo aí que hoje existe, ela já existia antes, já sabia que ia nascer naquela família e estava ali convivendo já, conhecendo teu pai e sua mãe. Essa é a minha interpretação, pelo que eu tenho visto. Mas é igual você falou aí a questão daquela experiência de você sair do corpo e ver o corpo lá. Essa experiência eu já não tive. Essa você não teve. Foi não, diferente. Eu não tive essa experiência. Uhum. Porque você não teve a experiência de sair do corpo e voltar do corpo. Você teve uma lembrança de um período passado da sua existência consciencial, né? Você lembrou de um período que a sua consciência tinha vivido, mas que não foi uma saída do corpo, volta para o corpo. Não foi uma EQM, foi uma lembrança de um período, talvez entre vidas. Você já existia antes, ainda ia existir depois, e entre uma coisa e outra você estava ali conhecendo sua família, acompanhando seus pais. Significa o quê? Você tem filhos? Eu tenho um. Tem um filho? Tenho. Uhum. E provavelmente vai ter outros. Vai. Pois é, quem sabe ele já está aí acompanhando você, já está conhecendo sua vida, sua esposa, sabe do seu acidente, está dando um tempo aí para daqui a pouco ele encarnar, entrar aí e se transformar num filho seu. Fé em Deus, vai acontecer. Eu penso nisso, né? Então isso amplia muito a nossa consciência, não só para o que está acontecendo agora, no momento, mas a gente já está interagindo com o que vai acontecer no futuro. Então a consciência ampliada, ela interage com esse mundo que é muito mais complexo do que a gente imagina. É verdade. É por isso que não cabe, às vezes, um raciocínio baseado nas leis desse mundo para entender um caso como esse. A gente, para entender um caso como esse, a gente tem que extravasar, tem que quebrar a caixinha e se abrir para possibilidades muito maiores para poder entender o que é que aconteceu. Senão, vai dizer que foi o quê? Não, isso foi uma alucinação dele, ele estava ali num traumatismo craniano, então teve alucinações, sonhos. Essa seria a explicação reduzida, a explicação da medicina, né? Muitas vezes a medicina acha que, por ser uma ciência, os cientistas da medicina acham que sabem tudo. Quando, na verdade, muitas vezes estão dentro de uma caixinha reduzida, querendo encaixar tudo que acontece dentro do cérebro, do corpo e tal. E é justamente isso que a gente está querendo romper aqui. Não desprezar a medicina, porque a medicina te salvou, né? Ela salvou o teu corpo. Eu quero dizer que a medicina não tem como explicar esse tipo de evento que aconteceu com você. É verdade. Né? Para terminar, assim, da minha parte, eu queria saber o que você vive hoje, assim, surgiu alguma capacidade que você não tinha antes e hoje você tem, além da percepção mais ampliada da existência, algum dom, alguma coisa assim, talvez uma conexão com aquele ser que você interagiu, surgiu alguma coisa nova na sua vida, na sua relação com o divino?
Rapaz, assim, eu era próximo à igreja, às celebrações. Eu era próximo, mas não era próximo igual eu me sinto próximo hoje de Deus, Uhum. sabe? E tipo assim, hoje eu vivo para Deus, não para transparecer para Deus. Meu interior sabe que eu estou vivendo para Deus, que eu fazer um bem, uma coisa que não precisa alguém saber que eu fiz o bem para uma pessoa aqui. Para mim, Deus está vendo o que eu estou fazendo para aquela pessoa, Deus está vendo aquilo que eu fiz aqui. Igual muitos fez para mim. Muitos fez para mim sem nenhuma. Sem intenção de retorno. Fez focado em mim, para me ajudar. E assim, tipo assim, é igual eu falo, Deus me deixou na terra com um propósito de eu ajudar a respeito até o meu canal. Eu fiz a respeito ajudar pessoas com informações. Sim. E assim, como é uma coisa que falasse para mim plexo braquial, eu não sabia nem o que era. É como eu também não sabia, só vim saber agora. Eu fui pesquisar, hoje eu respondo mais de 5 pessoas por dia a respeito da lesão. Eu tenho contato do Sara em Brasília, eu tenho contato do médico que me fez a minha cirurgia e explico para a pessoa, ó, particular você pode procurar isso aqui, ele é muito bom, mas se você quiser procurar o Sara é totalmente gratuito, só que demora mais, que como toda coisa é gratuita, demora mais. Então, tipo assim, encaminho um telefone, tudo para as pessoas, mas, tipo assim, não é em prol de ser reconhecido. É em prol de ajudar aquelas pessoas para que elas cheguem. Porque, assim, essa lesão, ela dói. Porque, assim, eu fiquei 5 meses antes de fazer do acidente até fazer a cirurgia. 5 meses e uns 20 dias. Desses 5 meses e 20 dias, se eu dormir 20 dias, eu dormi muito. A dor não deixava eu dormir. É uma dor muito grande, sabe? Uma dor alucinante. Então, assim, só em você, eu me sinto bem só em ajudar uma pessoa, que a pessoa chegue a fazer o tratamento para que ele não sofra muito. Então, tipo assim, é umas coisas que, tipo assim, que mudou em mim. Porque, assim, muitas vezes eu já tinha isso de ajudar as pessoas sem ser reconhecido por aquilo. Mas não era igual eu sou hoje. Igual eu disponibilizar aqui 30 minutos, 1 hora, 20 minutos para ajudar uma pessoa a seguir um caminho mais fácil para ela. É o que eu estou fazendo para... Isso aí te despertou para o outro, né? Para saber que você e o outro são um só. E não importa se você cuidar só de você e esquecer o outro, você tem que doar parte da sua vida para o todo também. Olha, eu tive um problema devido ao fixador na minha perna, que é aquele ferro que fica para fora da minha perna. Na hora que eu botava a perna para baixo, o pé inchava. Virava aquela bolona mesmo que a circulação até parava. Eu fui num retorno no hospital, tinha uma senhora do lado. Ela falou, nossa, seu pé tá inchado. Olha, eu tomei esse remédio, um remédio caseiro, sabe? Eu tomei esse remédio aqui, que é do mato mesmo, sabe? É de uma árvore do mato. Eu tomei isso aqui, desinchou. Eu tomei, nunca mais meu pé inchou. Hoje um rapaz de São Paulo entrou em contato comigo para saber como é que eu tinha feito alguma coisa na minha perna. Eu fui falar para ele, ele disse, nossa, minha perna enche demais, eu não posso botar para baixo, eu não posso não sei o quê. Eu já estou encomendando para um rapaz, para o meu pai, tirar ir lá no mato, tirar para ele, eu vou colocar num vidro, para chegar ele dissolver em água para ele tomar, eu vou mandar em Sedex, em São Paulo para a perna dele desinchar. Então eu tenho certeza que quando você diz isso agora, muita gente vai lhe procurar para saber que erva é essa, vai querer conhecer. Então, eu vou indicar que procure no seu canal, Carlos Sérgio Plexo Braquial, entre em contato com você para poder conhecer isso aí. Se você tem uma parte da sua experiência que eu não comentei ainda, que é a questão
aquele segundo momento que você viveu no shopping, que já era você mesmo, já era Carlos Sérgio, já tinha sua noiva, estava ali com o seu cunhado. Foi uma coisa completamente diferente, mas também foi bem real, assim como uma outra experiência. Foi, como se eu estivesse mesmo no shopping. Foi, como se estivesse vivendo aqui. Isso, no caso eu tive o sentimento que eu estava brigado com a minha noiva, e ela passou uma amiga dela e um colega, e eu não me senti bem no lugar. Eu falei, não, vou embora. Quando eu passo na praça de alimentação, tá o meu cunhado sentado sozinho. Eu tive a coisa de chamar por ele. E o meu cunhado era o que estava me acompanhando no hospital. Do jeito que ele estava sentado, que eu vi ele sentado na praça de alimentação, era o jeito que ele estava sentado dentro do hospital, me olhando. E você de olho fechado? Nem sabia que ele estava lá. No hospital? No hospital. Não, esse momento foi o momento que eu voltei em si, de toda essa história. Aí foi que eu chamei ele, não foi nem pelo nome dele, que eu chamei ele, quando ele veio pro meu lado, foi que ele veio me contar. Só como eu tinha acabado de sair do traumatismo, ele me contava, quando ele terminava de me contar, 3 minutos eu já não sabia mais daquilo. Eu já estava perguntando aquilo de novo, novamente. E você tem alguma explicação para esse segundo quadro aí que aconteceu com você no shopping? O que teria sido isso? Não, eu não... É como se fosse... Aquilo ali é como se tivesse acontecido mesmo. Mas não tem, assim, conexão com realidade, a não ser essa do hospital, né? Isso. Quando eu comecei a chamar ele, eu chamei ele como se ele estivesse no shopping. Quando eu perguntei para ele que eu não lembrava mais do nome dele, quando ele falou o nome dele, foi que eu voltei em si. Mas sem saber de nada do que tinha me acontecido. Aí ele foi me contar. Sim. Isso aí pode ter sido... Porque as coisas no plano espiritual não são tão objetivas como aqui no plano material. Quando a gente quer transportar para lá as mesmas regras daqui, não casa. Digamos, por isso que eu não me importo muito na descrição do que a pessoa viu do outro lado. Porque tem muita gente que diz assim, mas a pessoa teve um EQM e você nem perguntou o que é que ela viu, que cor era, qual era a densidade, se era duro, se era mole, se foi rápido, se foi demorado. Quer dizer, a pessoa quer transportar parâmetros desse mundo para o outro, como se o outro fosse algo objetivo, realmente existisse daquele jeito que ele viu lá. Então, eu não me importo muito com isso, porque eu acho que o outro mundo, quer dizer, o outro mundo não, a nossa parte espiritual vive num mundo mental. Não é um mundo físico como esse aqui, onde uma parede verde é uma parede verde, onde uma montanha é uma montanha. Lá é um mundo mental, pelo que eu percebo. Então, a mente é muito maleável, ela pode criar imagens, pode criar percepções, cores, tato. Você sente as coisas, não quer dizer que as coisas realmente são concretas, lá e tem aquela consistência. Na verdade, é um mundo mental onde uma coisa tem significado, mas não tem concretude. Então você não estava num shopping, você não estava tendo ali um sorteio de uma Ferrari, mas você estava vivendo uma situação em que você estava pensando em ir embora, mas você não foi embora, você encontrou uma razão de voltar, porque você viu o seu cunhado. Quer dizer, se você transportar o significado disso para aquela situação do hospital, é mais ou menos o que estava acontecendo com você, né? Você estava ali numa situação chata, constrangedora, estava pensando em ir embora, mas encontrou o seu cunhado que estava ali. Quando você chamou por ele, fez a conexão do seu retorno à consciência no hospital. O fato de esquecer o nome dele pode estar relacionado com a sua memória que estava falhando naquele momento, tanto que ele contava as coisas, depois você perguntava de novo. Então, assim, o shopping em si não existia, mas o significado daquele, talvez o shopping fosse até o hospital, a falta de memória do nome dele é a falta de memória que você estava tendo realmente, mas o fato dele estar ali com você
faz a conexão dessa vivência no shopping com a realidade. Foi através dele, do nome dele, que você voltou à consciência daquele momento. Eu vejo dessa forma. É bom para mostrar assim que a gente não pode transportar valores nem parâmetros desse mundo para o outro. Por isso que eu digo, a minha pesquisa não é científica, porque a ciência não tem condições de alcançar percepções de coisas intangíveis. A ciência quer saber o peso das coisas, a cor, a consistência. Todos esses parâmetros que têm a ver com os nossos sentidos físicos. Mas, do outro lado, o sentido não é mais físico, é mental. E as coisas, a consistência delas também não é mais física, é uma consistência mental. Então, é maleável, mas o significado é o mesmo. Não, porque assim, ó, depois que ele me contou, depois que eu voltei em si, que ele deu fé que eu tinha redobrado minha consciência, houve várias ligações, chamadas de áudio, igual a gente está fazendo aqui, para muitas pessoas, para as pessoas falar comigo, para eu falar com as pessoas, tudo. Mas no dia, hoje, até hoje, quando a pessoa fala assim, no dia que tu redobrou, eu falei contigo. Quando a pessoa cita o que falou comigo, eu lembro. Mas eu lembrar que falei com aquela pessoa, não lembro. Depois você faz a conexão, né? Aí, isso foi pelo dia 2 de outubro de 2020. Quando eu vim me situar em si mesmo, assim, foi do dia 5 e dia 6 de outubro. Aí daí pra cá eu sei de tudo que me aconteceu. Fui voltando aos poucos, a consciência do mundo físico. Tá certo, então de minha parte é isso que eu tinha que comentar e perguntar a você. Você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas? Rapaz, a mensagem que eu deixo é que assim, faça o bem sem olhar a quem. Porque a gente está aqui na Terra, é uma vida passageira. Não quer dizer que você hoje está de Hilux, você é melhor do que quem está andando a pé. Quando chega o dia, as coisas tudo são do mesmo tamanhozinho. A pessoa, tanto faz ser o mendigo como o presidente, a vida é a mesma. É tudo do mesmo tamanho. Então assim, vamos fazer o bem sem olhar a quem. E assim, seguir a vida em sociedade como Deus deixou. Amém, que assim seja. Então, muito obrigado pela sua participação, que nos levou a tanta inspiração aqui para comentar muitas coisas, para conhecer muitas coisas. E peço que, então, peço a Deus que você fique aí na sua paz, se recupere rápido do que ainda falta para a sua recuperação e continue sempre com a gente aqui, nos acompanhando no canal, sempre colaborando, né? Amém, obrigado.